Olá, você que clicou nesse vídeo aqui, esse é o canal Capricórnio Superior e hoje eu irei dizer a minha opinião sobre os poderes mais criativos de José João Estrela e as aventuras não muito comuns. Pera aí, antes de eu começar o vídeo de verdade, deixa eu estabelecer umas regras. Eu só vou falar de stands que eu vi até agora. Então, eu só vi da parte 1 até a parte 5. Então, não vou poder falar da parte 6, pois o anime ainda não lançou. E não vou falar de stands que só apareceram em mangá, porque eu ainda não comecei a ler os mangás. E outra regra importante é que a ideia não é colocar stands que são fortes. É colocar stands que têm regras e limitações que os deixam criativo. Só mais essa correção aqui, ó. Eu falei stands, mas não são encaixes stands. Eu vou falar aqui no vídeo todos os poderes já apresentados em Jojo. Vai até o Ramon e até os poderes dos Pillarmans que foram apresentados. Em 10º lugar, eu vou colocar o Strange Cat. É um stand da parte 4. E o poder dele, bom, o contexto para ele ter esse poder, ele era um gato zero de stand, aí ele morreu e reviveu como uma planta, uma flor para ser específico, que age como um gato. E o poder dele é manipular o ar para atacar e se defender. E, bom, eu achei isso criativo em Jojo porque ele pode fazer coisas tipo lançar rajadas de ar que machucam pessoas, criar um escudo de vento para se proteger, ou até criar algemas de ar para prender uma pessoa contra uma parede. O que mais me achei interessante é que, como é ar, você não enxerga o ar, então você não vê o ataque chegando até ele chegar em você. Bom, o poder é bem simples, mas eu achei criativo a forma que eles usaram em Jojo. Além do mais porque ele é uma flor, que age como um gato, então por isso ele tá aqui em 10º lugar. Pro 9º lugar, eu vou colocar o stand do Kira, o Killer Queen, que é um stand humanoide que tem a habilidade simplesmente de tudo que ele tocar virar uma bomba. Tocou em uma coisa, uma pessoa, pronto, é uma bomba. Aí ele faz um gesto com a mão, como se ele apertasse um botão, essa coisa explode. E não uma explosão normal, não. É tipo uma explosão que separa todos os átomos do seu corpo. Não sobra nada pra contar a história. E tem a segunda parte desse stand, que é o Shihat Attack, que é um mini tanque de guerra que funciona automaticamente e ele sente o calor das pessoas, dos seres humanos, e ele vai até as pessoas e se explode quando tá perto delas. Essa explosão é menos potente que a do Killer Queen, porém é uma explosão forte o suficiente para matar uma pessoa, que já deixa ele bem perigoso. E a terceira habilidade desse stand, para ele ser mais apelão ainda, é Bite the Dustin. Essa bomba é capaz de controlar o destino. Basicamente, ele dá um comando pra essa bomba, tipo, ele deu o comando no anime pra que ninguém soubesse da identidade do Kira. Então, quem soubesse da identidade do Kira ia explodir, aí o tempo ia resetar algumas horas pra antes dessa pessoa saber a identidade do Kira. Então, elas explodem, só que o tempo reseta no momento que elas explodem, algumas horas, e aí o tempo volta a correr de 1.0. Aí quando essa pessoa ia ficar sabendo que o segredo do Kira, ela vai explodir naturalmente, o tempo vai voltar a correr com essa pessoa não estando viva mais para saber do segredo do Kira. Bom, tem regras e limitações bem interessantes, então por isso ela vai ficar aqui em 9º lugar. Mano, 8º lugar. Essa posição aqui vai pra o Caesar e sua habilidade de criar bolhas que conseguem rasgar a pele e cortar coisas. Mano, é uma técnica de Ramon em que ele junta um pouco de água e sabão e seu Ramon para criar bolhas concentradas com Ramon que podem rasgar a pele dos Pillarmans. Só por causa disso, ela tá aqui nessa posição. Por ser tão forte assim e por ser criativa. Ela poderia ter se desenvolvido mais, mas como Cisa morreu na parte 2, ela não se desenvolveu mais, por estar em 8º lugar. Mas ela tinha um potencial um pouco melhor se o Cisa tivesse vivido. Bom, pro 7º lugar, eu decidi colocar o AC/DC e seu poder de colocar suas vezes pra fora e usar elas como tentáculos que cospem o seu próprio sangue. E o seu sangue é quente, como se fosse lava quente. E achei muito interessante, mas o principal motivo é porque quando ele perdeu pro Jojo da parte 2, ele ficou vivo na forma de um cérebro, como se fosse um órgão independente. Agora ele possui o corpo de uma menina pra se aproveitar
do corpo da Inocente para chantagear o Jojo e o Caesar. Então, eu não sei se esse poder... Não sei se explicou isso melhor no mangá, se esse poder era exclusivo do AC/DC, ou se todos os Pillar Man podem fazer isso, mas eu achei muito criativo, interessante. Então, só por isso ele tá aqui no 7º lugar. Espero que vocês tenham entendido. Bom, pro 6º lugar, eu vou colocar o Golden Experience, que tem a habilidade de transformar objetos em seres vivos. Ele pode pegar qualquer coisa e transformar numa planta ou num animal. E ele ainda tem essa parte aqui. Se ele transformar um objeto em um animal e alguém tentar fazer algum mal ao animal, tipo tentar matar o animal, o dano que a pessoa fizer contra o animal vai se voltar contra ela. Não é só contra o animal, também funciona com as plantas. Qualquer organismo vivo que o Golden Experience criar e você tentar fazer algum dano a ele, o dano vai se voltar contra você. Como se a forma de vida tentasse se defender. E também ele pode, tipo, vamos dizer que você se machuque, você perca um membro. O Golden Experience pode criar um membro novo e colocar no lugar. E também tem a habilidade dele que, se ele atacar uma pessoa, só funciona pra pessoa, não pra stands. Ele pode acelerar os sentidos das pessoas a um ponto que ela não consiga controlar os sentidos da pessoa, não controle o próprio corpo. O que é algo bem vantajoso em batalha. Por essas regras e pelas limitações que ele tem, por ser mais um stand de ataque corpo a corpo em Jojo, só que não ser um stand de ataque corpo a corpo com força tão alta, mas com velocidade interessante, uma habilidade bem criativa e com regras interessantes, ele tá aqui no 6º lugar. Eu poderia ter colocado o Golden Experience Requiem, só que ele é bem forte. E eu quero dar espaço a stands que são criativos e não muito poderosos, mas fica aqui a menção ao Golden Experience Requiem. Bom, pro 5º lugar tá meu stand favorito da parte 3 de Jojo. Meu stand favorito da parte 3 tá em 5º lugar. Pra tu ver como eu quis balancear essa lista. O Aerophantogreen do Kakyoin tem a habilidade básica de possuir corpos. Ele tem um alcance bem interessante porque ele meio que pode esticar seu corpo se dividindo em tentáculos. E essa habilidade, ele entra nos corpos das pessoas e pelos seus tentáculos manipula elas. Só que ele tem outra habilidade que é o Esmeralda Splash, que é uma habilidade que ele joga um raio de esmeraldas com alcance bem interessante. Essas esmeraldas são bem resistentes e fortes e causam um dano até considerável contra seus inimigos. E os tentáculos que ele usa para possuir não servem só para possuir as pessoas, também ele pode usar como arma, como na luta contra o Jotaro, que ele usou para esmagar um objeto que foi jogado contra ele, ou na luta que ele usou contra o stand Os Amantes, que ele conseguiu usar isso para imobilizar o stand dele. Eu acho uma combinação de poderes muito interessante. Ele pode se dividir para seu corpo em tentáculo, pode possuir pessoas, pode jogar um raio de esmeralda nas pessoas. É uma combinação de fatores interessantes. Não é algo que você pensaria assim, do nada, tipo, fazer um bicho assim. Eu achei muito interessante. Eu acho isso o que vai de Jojo um mangá e um anime bem interessante. Por isso ele está aqui em 5º lugar. Ele só não está numa posição mais alta porque tem stands que tem ideias tão interessantes ou até mais interessantes que ele. Bom, pro 4º lugar eu vou botar o Heaven's Door, que tem a habilidade muito simples, mas bem interessante, que é quando o seu usuário faz um desenho em qualquer superfície, ele pode até desenhar no ar. Se a pessoa vê o desenho dele, ela vai estar sob o efeito do Heaven's Door. O Heaven's Door vai poder transformar a pessoa num livro e o seu usuário vai poder ler as memórias dela. Correção, perdão. Eu me confundi aqui. Eu falei que a pessoa vira um livro? Não. Ela não vira literalmente um livro. É como se, vamos dizer que a pele dela vira a capa de um livro. Aí ele vai poder abrir a pele dela e ver as páginas que estão dentro da pessoa. Ela vai ter acesso a todas as informações da pessoa. Vai poder, tipo, ler sua personalidade, suas memórias. E vai poder escrever ordens, tipo, aprenda a falar italiano. A pessoa aprende a falar italiano instantaneamente. E pode simplesmente fazer com que seu inimigo se mate instantaneamente numa batalha. Mas com a limitação de que a pessoa precisa ver o desenho que o usuário faz. Eu achei esse conceito bem criativo e interessante, então por isso está aqui no 4º lugar. Bom, pro 3º lugar vai ficar aqui o Amo, com sua habilidade de usar o vento para atacar. Ele pode criar tornados, rajadas de vento para atacar seus inimigos, o que é um poder bem básico para quem usa o vento para atacar. Mas o que fez ele ficar aqui em 3º lugar
é o chifre dele que ele pode jogar pra fora, que consegue criar tornados violentos. Não só isso, mas o chifre dele consegue ter noção de todo o espaço em uma área de quilômetros que o Amo tá. Pra tu ter ideia, ele conseguiu ter noção de toda uma área de um coliseu, um coliseu romano. Não era romano, mas era muito parecido com um coliseu romano, em que ele tava lutando contra o Jojo da parte 2. Eu esqueci o nome dele, por isso eu tô falando no Jojo da parte 2, que eu já vi há um tempinho, então eu esqueci. Acho que é Joseph, o nome dele, Joseph Star, Joseph Joestar. E ele, com esse chifre, ele cegou seus próprios olhos, mas ele não teve nenhum problema, pois ele tinha noção de todo o espaço em que ele estava lutando graças a esse chifre, que pelo vento passando, calculava toda a área do local em que ele estava, e tinha noção de onde seu inimigo estava e como ele ia atacar. E não só isso, tinha o golpe de misericórdia do Amo, que é, ele expõe seus ossos para fora como tubos, que puxa o ar com muita voz violenta, e do chifre que ele tem na cabeça, ele cria uma espada de vento muito forte, que consegue rasgar pedra e outros minerais. Mano, eu achei isso bem interessante, essa versatilidade, essas regras. E por ele ser um Pillar Man, ele tá aqui no terceiro lugar, com essa habilidade bem criativa. Bom, pro segundo lugar eu decidi colocar o Hammered Purple do Joseph Joestar, que é o stand da parte 3. Bom, esse stand é bem interessante. Ele é um tentáculo roxo com espinhos que tem a habilidade de mostrar imagens espirituais, tanto em foto quanto em vídeo. Esse stand não está aqui por sua habilidade principal, mas sim pela sua versatilidade e pela sua importância no enredo. Bom, com seu stand, o Joseph, ele conseguiu pegar uma foto do Dio, uma distância do Japão para o Egito. E essa foto foi muito importante, pois nessa foto o Star Platinum do Jotaro conseguiu ver uma mosca que só tinha no Egito. Aí com isso eles conseguiram deduzir, ele deve estar no Egito. E com isso foi continuando no enredo da parte 3 por causa desse stand e por causa do Star Platinum. Também ele tem a habilidade de interagir com maquinários, como naquele episódio do Death 13 em que o avião quase ia caindo, só que para o avião não cair de vez e eles terem um pouso mais sutil, o Joseph usou seu stand para pilotar o avião sem precisar tocar no volante do avião. Acho que é o volante esse negócio que... No controle do avião, ele conseguiu usar o seu stand para pilotar um avião sem precisar tocar no controle. Ele também conseguiu usar esse stand para trapacear no videogame na luta contra o irmão do Derby sem ele perceber. Vocês já devem ter percebido que esse stand não é um stand de ataque físico, e sim um stand de habilidade. O máximo que ele consegue fazer para agredir alguém é estrangular uma pessoa. Mas pelo seu conjunto de utilidades e pela sua importância que ele teve na parte 3, ele tá aqui no segundo lugar para representar esse stand que, embora não seja tão forte para combate, ele é bem útil e foi muito importante para a parte 3. Bom, pro primeiro lugar eu vou colocar o Echoes e todos os seus atos. Ele é o meu stand favorito da parte 4, então tem muito do meu gosto aqui nessa lista. A habilidade dele envolve o som e as palavras. O Echoes Act 1 envolve o som das palavras. Quando ele ataca, ele deixa palavras ou onomatopeias escritas na pessoa que ele atacou. E essa pessoa vai escutar seja lá o que for que ele escreveu várias vezes. Vamos dizer que é um som insuportável. A pessoa vai ficar escutando esse som insuportável até o Echoes dizer que ela não precisa mais. Aí o Echoes Act 2 tem o poder do sentido das palavras. E, gente, perdão, tive um problema aqui com o microfone, mas voltando a falar, o Echoes Actor 2 tem o poder baseado no sentido das palavras. Vamos dizer, escreva um A onomatopeia falando Boing. Aí quem pisar nessa onomatopeia que ele escreveu vai ser jogado muito alto. E vai ser lá uma onomatopeia envolvendo uma explosão. Aí vai causar uma explosão. Acho que já foi bem direto ao ponto e vocês conseguiram entender. Aí o Echoes Actor 3 envolve o peso das palavras. É a última forma do Echoes apresentada até agora. E o poder dele é basicamente, quando ele ataca uma pessoa com uma chuva de golpes, ele vai poder
aumentar o peso da pessoa ou do objeto que foi atacado a níveis absurdos. Tão forte que ela vai cair com tanta força contra o chão que o chão vai se rachar, como se fosse um objeto bem pesado mesmo. Bom, o que me fez eu colocar ele aqui no terceiro lugar é a sua história e a sua importância pro enredo da parte 4. O Jojo é o stand do Koichi. E o stand dele vai evoluindo conforme o Koichi amadurece. Eu tô botando aqui mais por gosto pessoal mesmo ele. Porque eu gosto muito dessa ideia dele. E essa ideia foi mais explorada em outros mangás de um stand que evolui. E também ele tá aqui porque ele foi o primeiro stand apresentado a ter uma personalidade própria. Então, pelas regras e limitações de seus poderes, ele tá aqui. E porque eu gosto muito dele, ele tá aqui em primeiro lugar. Bom, e com isso o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ver até o final. É isso, se inscreva no canal se você quiser. E por favor, não se esqueça de deixar o like. Por favor, é sério, deu trabalho.